Meus irmãos, nós das hostes mais elevadas, lhes viemos dizer que todos os fractais de todos vocês podem ser espenhados agora mesmo, podem ser resgatados. Este é o momento em que se abre uma lacuna temporal, onde todos vocês podem notar aquilo que estava escondido lá bem profundamente no abismo, que não seria nada mais, nada menos do que o seu subconsciente. Todos estão aqui numa missão. Essa missão não se trata de mediunidade nem nada do tipo, porque muitos possuem uma missão específica. Já foi dito há muito tempo, com muita clareza, por vários mestres, e até mesmo neste canal, que cada papel é importante, que cada trabalho é muito importante em cada área onde estão espalhados cada servidor de Cristo. Mas um servidor de Cristo está conectado a Ele. Um servidor de Cristo verdadeiro não precisa de intermediário para se conhecer. Pode precisar de intermediários para adquirir informações que sua alma pode não possuir. Por isso existem essas divisões em fractais, em pessoas, em personalidades. Neste mundo e muitos mundos, para se complementarem, para se encaixarem como peças uns nos outros, tanto energeticamente como com informações. Mas essas informações precisam agregar alguma matéria positiva, algo de positivo para todos, porque senão vira uma matéria negativa brusca que só se acumula, vira uma antimatéria enorme em alguém e acaba causando prejuízos, tanto físicos, emocionais, quanto mentais, psicológicos. Desafios bem profundos, incluindo traumas. É isso que se chama Dharma. Em tudo que se já sofreu, poderia aqui no Ocidente ser chamado de karma, mas não é bem assim lá no Oriente. Porém, se faz o bem para si mesmo e para os demais, justamente para agregar matéria positiva e desfazer essa antimatéria. Mas poucos estão ligando para isso. Poucos estão ligando para o seu passado, para o que fizeram lá atrás. Estão colocando isso como conto de fadas. Vidas passadas que se foram, que na verdade serviram de aprendizado, porém caiu isso no esquecimento, novamente. No esquecimento da alma, que sempre deveria ser lembrada, porque não é uma informação mental, já vos dissemos. É uma informação que mora dentro de vocês, nas energias que vocês trazem para complementar as energias lá de fora, de pessoas, de animais, de qualquer coisa, de qualquer ambiente, de qualquer consciência que seja. E vocês trazem essa semente. Qualquer animal, qualquer planta, qualquer ser vivo traz uma semente, de uma pequena até uma grande semente. Mas todas essas sementes são importantes. E quando esquecidas, se tornam miasma. E o maior miasma, a maior antimatéria agregada em todos vocês é o esquecimento. É o que chamam de karma, mas é apenas um conceito distorcido também, porque originalmente não significaria isso. Significaria todo o aprendizado que vocês possuem em tantas vidas esquecidas. Esse seria o karma. Porém, existe o karma positivo e existe uma energia negativa agregada a ele. Existe o Dharma e existe o oposto disso, causado pela rejeição, pelo ódio, amargura, raiva, tudo isso. Energias negativas inferiores, que se não transmutadas e não observadas, podem causar sequelas de inúmeras maneiras, não só fisicamente. Portanto, é necessário olhar para cada parte perdida, para cada parte obscurecida. Este é o processo de cura que todos precisam fazer. E todos vocês podem olhar
com mais beleza, com mais tranquilidade, olhando literalmente essa beleza que mora dentro de todos esses pedaços, de todos esses fractais que aqui passaram como vidas passadas, quanto até mesmo em outros planetas. Vidas que vocês tiveram, que sua consciência, sua alma teve. Cada fractal vem com uma energia correspondente ao mundo lá de fora. Vem trazer uma sementinha. Então esse personagem é muito importante. Não pode ser ignorado. E a sua alma e o personagem não estão separados. Os dois se conectam por um fio. Vocês sabem muito bem desse fio que existe dentro de vocês. Não liga com algo lá fora, como alguns dizem. Liga com aquilo que existe dentro de você de mais primoroso, de mais antigo, de mais ancestral que possa existir. Mais ancestral que esse e que todos os demais mundos. Porém que existe em todos eles. O Criador existe em tudo, Deus existe em tudo, em cada consciência, em cada sementinha. Mas o personagem, como veio aqui, vem plantar uma determinada semente. E soltar é deixar que essa semente seja plantada da forma adequada como é para ser plantada, sem interferência mental sobre como deve se dar isso, pretendendo onde isso irá chegar. A conclusão não tem uma conclusão. Tudo se dá por processos e o mundo é assim. Enquanto o Yin não for aceito, o Yang brutal vai cada vez mais despedaçando o planeta de inúmeras maneiras. Porque esse negócio de ansiedade, de querer sempre mais e mais e mais e mais, com um ponto, imaginando já um ponto de conclusão para saciar as vontades do ego, isso não é se entregar à fonte. E isso gera mais e mais antimatéria em você, nos demais ao seu redor e no mundo inteiro, conforme se acumula. E o meio espiritual verdadeiro não é aquele que diz sobre espiritualidade, é aquele que aplica a espiritualidade dentro de si. Conforme a sua energia funciona, respeitando a sua energia. E o primeiro passo para isso é notar como se dá a sua energia, o que faz bem para a sua energia e o que não faz. O que não faz, obviamente, deve ser descartado, não serve para você. O que tem valor realmente deve ser considerado, você deve se nutrir mais ainda disso, mais e mais, porque isso é muito importante. Isso faz você se relembrar de vidas passadas, de acontecimentos que já se foram, onde você aprendeu algo. O que importa não é o contexto que está ali, o que importa é o ensinamento. Em tudo que existe, o que importa é o ensinamento. E o conhecimento e o ensinamento deve ser aplicado, não deve ficar só na mente. Não deve se ficar murmurando a todo momento a mesma coisa sem ir para frente, repetindo e repetindo o mesmo processo, pensando na mesma coisa. Não, deve ser posto em prática. Não manifestando, 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 gerando, gerando, não. Às vezes o que mais auxilia todos a soltarem, a silenciarem, é respirarem profundamente e então dar o próximo passo. Respiraram profundamente, já silenciou tudo que era necessário. Agora vamos enfrentar os medos, vamos nos desafiar. O processo humano é de autoaperfeiçoamento e de aperfeiçoamento com o mundo, ajudando o mundo a se desenvolver enquanto se desenvolve. Todos juntos, um coletivo, uma experiência coletiva. Neste mundo e inúmeros mundos, quantos forem infinitamente, todos são assim. Então não adianta se fugir para qualquer mundo, vai ser a mesma coisa. Se conhecer é o primordial de tudo, claro, mas se conhecendo, como vocês dizem, pela mente, vocês não estão se conhecendo de verdade. Estão colocando uma imagem mental sobre o que vocês seriam. E quando se pensa sobre o que é,
já vira uma ilusão, já vira uma distorção. Se você olhar para aquilo, vamos supor qualquer coisa que você olhe no seu dia, sem o uso da mente, sem interferência dela, sem absorver nenhum conhecimento racional dali, você começa a notar como o seu corpo está reagindo àquilo. E dentro do seu corpo, além de todos esses condicionamentos, existe a sua alma. Porque a alma está dentro de tudo. E você possui uma alma ainda individualizada. E essa individuação é necessária. É necessário se individualizar. Porque senão não tem nada para agregar no mundo. Não tem semente para regar, para amadurecer. É com a responsabilidade que surge uma nova colheita. É com a responsabilidade que o mundo passa a se desenvolver. Senão não existe evolução. Senão não existe mundo. Senão não existe forma, matéria, que é necessária. Por isso existe. Senão voltaríamos àquela época em que rejeitamos nossos corpos e nada mais importa. Nossos corpos sim são importantes. Em qualquer mundo que seja. Já não lhes disseram? O mestre lá atrás já não lhes disse? O corpo deve ser louvado. E o corpo de Cristo, de Buda ou de qualquer nomenclatura que seja, o corpo divino está dentro de você. Alguns podem chamar de perispírito, mas é o corpo divino de luz que mora dentro de todos, e é dele que surge esse corpo, esta matéria, desenvolvida em um processo enorme durante a reencarnação, nessas épocas de repetição até hoje em dia, ou da forma que imaginarem. Mas o processo de renascimento verdadeiro, além da reencarnação, não é essa coisa de repetir a mesma coisa. É renascer para essa mesma vida. É olhar frente a frente o que essa vida tem a oferecer. Porque lá atrás, vocês já experienciaram inúmeras experiências, inúmeras vidas. Repetidas, sim, mas todas vieram trazer um ensinamento para saírem da roda. Para se conectar a todos esses ensinamentos, primeiro precisa ouvir o que essa vida tem para trazer. O que essa vida realmente tem a agregar. Porque ela também é uma semente. Uma semente moldada por inúmeras sementes. Este mundo também é uma semente acolhida pela Terra, que na verdade seria o espaço sideral, como vem ainda. Nesse útero sagrado divino, onde toda forma existe, tudo pode ser louvado, tudo pode ser honrado, para que o fruto enfim amadureça, para que saia frutos daquela semente que ainda irá germinar, ainda irá amadurecer, e não se sabe que fruto virá daquilo. Porém, sabe-se que virá um fruto dali, e esse fruto é necessário. Sabe-se que não há o que temer, porque se tem tudo o que é necessário quando se entrega nas mãos do divino, nas mãos do todo, do tal, como não importa, nomenclatura. Cada peça veio trazer uma informação. Informação não é só mental, informação também não é só emocional. Se você tentar meditar um dia inteiro, limpar todas as mazelas, você também pode ver o que seu corpo está gritando. O que seu corpo está tentando dizer para você e você não está ouvindo. Tudo bem que se formou numa matéria mais grosseira, mas ainda é importante. Ainda vem trazer sinais.
quando estão muito escondidos, muito soterrados. Eles vêm trazer um ensinamento. Além de qualquer contexto histórico, o que se pega dos simbolismos, dos símbolos. Se vocês estudarem sobre o budismo, por exemplo, é o que mais é utilizado. Símbolos se trata da comunicação do subconsciente com o consciente, do seu próprio, para você se conectar mais profundamente com sua essência, e não mora lá fora, porque senão se cria deuses, deuses mais deuses, através de ilusões, ideias mentais, de pessoas perfeitas, e muitas vezes são pessoas que existem na vida real e não são nada disso. Só se vê a realidade cara a cara, em inúmeras formas, em inúmeras situações, seja qual for a verdade que se quer identificar. Deve-se encarar cara a cara para ver o que é verdade. Senão isso não é verdade. Ainda não é. Uma verdade não está totalmente atrelada à mente, muitas vezes. Cada semente veio com uma energia específica. Veio trazer códigos para esse mundo de mudança, aperfeiçoamento ou de sobrevivência, de ancestralidade, de conhecimentos realmente mentais. Cada um veio trazer uma peça. Alguns vieram sustentar o que antes já existia, de alguma forma para o essencial ainda permanecer dali. Outros vieram propagar já novidades, porque o mundo precisa se desenvolver, ele precisa se desenrolar, ele precisa evoluir junto da humanidade, porque senão ele não evolui. É o homem que constrói o mundo, e dele o mesmo se alimenta. Mas se só se alimenta e não constrói o próprio mundo, primeiramente, está perdendo tempo. Está se nutrindo de uma energia que não existe no final. Porque você precisa dar para receber. Você precisa servir para aquilo poder retornar a você. Precisa de um trabalho, uma energia envolvida. Porque senão puramente seco, material superficial não existe. É uma matéria grosseira que não tem valor. Sem a essência ela não tem valor. Se você vê puramente o corpo sendo um corpo físico denso e não tem nada demais ali, é a mesma coisa que você olhar para a natureza desta terra e dizer que não há riqueza nem beleza ali. Porque uma vida, um corpo não vale a pena. Quantos ensinamentos, quantos aprendizados vocês já absorveram durante toda esta encarnação? Não é um avanço? Não é uma evolução? Desde as raízes mais antigas até estarem aqui, como humanos nesta encarnação, ainda se desenvolvendo para estar em estágios mais além ainda, inimagináveis. E essa é a beleza da vida, como uma criança vê o mundo, de modo curioso, porque não se tem uma conclusão. Ver o agora como o agora e somente agora, e maravilhoso por ser o agora, isso não é nada visto, né? Só se imagina o futuro, o que será do futuro, da humanidade, de si mesmo, preocupação, ansiedade. Voltamos pro Yang e não mudou nada. Isso não é evolução. O Ocidente sempre pendeu mais para esse lado super Yang, enquanto o Oriente, o contrário, polo mais Yin.
Não em toda a sua inteireza, assim como o Ocidente, mas a maior parte. Mesmo assim, o Yang prevaleceu no mundo todo e passou a prevalecer no Oriente ao longo dos tempos. Mesmo depois de todos os ensinamentos, depois de tantos mestres que já se passaram, às vezes a prática na matéria mesmo é o que sobra, para se ver com clareza, por si mesmo, frente a frente, a verdade única para você. E não para introjetar no outro, porque a verdade do outro será diferente. Será a semente dele que ele verá. Essa é a verdade. A verdade é a casca e dela se abre e dela sai algo muito mais belo ainda, que é o que cada um veio fazer aqui, trazer o propósito divino de cada um, que não é contemplado como algo tão superficial como se imaginar o que seria isso. O fluxo divino se dá além de toda a matéria, além de todo o pensamento, além de toda a forma ideal. E se constrói aqui mesmo, se transmutando nesta forma, como o divino quer, como ele quer trazer. Isto é soltar. Isto é trazer à tona o que estava escondido, o que estava escuro, obscurecido, finalmente. O amor que todos possuem foi colocado em muitas coisas. Mas o universo não se dá de coisas. Ele se dá de entendimento, de conhecimento, não mental. Um conhecimento interior. Quando se conhece o próprio Deus, o outro não é mais um estranho, nem mesmo é outro. É como se tudo fosse um só. Quando o fruto amadurece, mesmo assim ele muitas vezes não nota o quanto é belo. Somente quem o vê pode notar isso. Mas ele pode sentir todo o seu corpo, mesmo que seja somente um fruto, fresco. Ele pode sentir tudo pairando no ar, a temperatura, tudo. Não da forma como uma consciência mais abrangente e sensível nota. Ele não possui um corpo vivo, o fruto por si só. Mas ele também é uma consciência. Ele também surge de algo, de uma transformação. Uma semente amadureceu e deu aquele fruto através de uma árvore, por exemplo. E aquele fruto pode servir a alguém. E esse alguém também pode sentir profundamente o seu corpo. A maior parte da humanidade perdeu no mentalismo racional excessivo, perdeu o abstrato, perdeu os sonhos, a imaginação, a criança. A imaginação não é um problema. Agora, tornar a imaginação, trazer a imaginação para o outro lado do cérebro, por yang rígido, racional, não funciona. Tentar entender o abstrato desta forma não vai funcionar. Por isso entender o divino é tão complicado, porque é somente com a abstração que é possível se entender. Não trazendo a imaginação para uma conclusão, uma ideia, não.
A imaginação é o que é. E dela surgem inúmeros sonhos, inúmeras formas, e aquilo é divino. O racional também é divino, mas estão atuando de uma forma que não deveriam atuar. A imaginação está sendo trazida para o ideal de conclusão e o ideal de conclusão para o outro lado. Papéis invertidos, lembram? Obviamente o Yang ia prevalecer desse modo. Não tem ordem interior, colocando as coisas nos eixos, uma coisa fazendo seu papel, outra outro, cada uma fazendo o que veio para fazer, seja fisicamente, órgãos físicos, seja qualquer animal, vegetal, ser humano. Todos vieram com um papel, uma semente, uma consciência, uma energia específica, uma informação, para ela ser trazida para esse mundo, para essa matéria. Porque senão ia viver no mundo da mente. Também não, nada ia se desenvolver, o fruto ia continuar a mesma coisa, a semente ia continuar a mesma coisa. Ela não poderia ser espalhada por aí desse jeito, se ela não estivesse pronta para isso. A semente veio trazer uma informação. Essa semente não pode ser ignorada, senão acarreta sofrimento. E sofrimento é rejeição de quem se é, do amor, da benevolência, da maturidade. Quando tudo isso se perde, desabou o mundo e você passa a viver como se tivesse introjetado no mundo do outro porque não tem mais um mundo próprio, não tem mais uma casa onde morar. A casa tem que estar bem firme. Primeiro se alimentando daquilo que pode trazer algo benéfico a você, depois praticando isso, formando. Porque a casa não surge do nada, ela deve ser construída. E por isso existe cada pedacinho aqui encarnado na matéria. Senão voltamos novamente. Repudiar o corpo, aqueles atos horríveis. Ainda alguns praticam em muitas seitas religiosas e ademais. Machucando o próprio corpo, o próprio divino, sem perceber. Mas isso acontece até mesmo em quem não é religioso nesse sentido. Quem não pratica isso. Porque não é somente algo físico. Se pegarmos para ver, a maioria da população inteira machuca o próprio corpo sem nem perceber. Não só com alimentos, com de qualquer forma que danifique a sua saúde física, emocional, mas também com a rejeição do funcionamento do seu próprio corpo, que cada corpo é muito diferente. E para se entender o corpo é só sentindo ele. É só estando no corpo presente, sem mente. Aí você verá o que é que o corpo está trazendo, além de toda aquela barulheira e que o silêncio traz para você. É um bom momento para se refletir, é um bom momento para se voltar para dentro. Todos aqueles dados, informações excessivas não são necessários se não tiverem o valor posto na prática, porque senão não evolui, não amadurece.
não passa de um fruto que não tem nada a agregar. Um fruto já apodrecido muitas vezes. Do que você se alimenta, do que você se nutre, para ter energia para sustentar a si mesmo. Uma pergunta difícil. Mas somente olhando para dentro é que se pode responder isso, não mentalmente. E sim trazendo a clareza que vem de dentro de você, da forma que for, honrando a sua energia. Primeiro, se dedicando a se conhecer através deste ato. Já é um bom começo. Quantas informações aqui trazidas sobre os fractais? Basta estar presente aqui e agora. Porque aqui e agora é que tudo isso se conecta. Porque aqui e agora que a 4D pode ser manifestada a olho nu para qualquer pessoa. Como sempre foi. São vários tempos, várias formas de tempo interagindo. Negativamente, positivamente, porque é questão vibracional. Se cai lá para baixo, atrai aqueles lá de baixo. Se sobe lá para cima, atrai aqueles de cima. E não se trata de uma visão meramente religiosa, espírita, mas sim de vários tempos interagindo, várias formas de se articular, matérias mais grosseiras como essa, e matérias mais leves. Mas é como se o mesmo corpo dentro deste corpo, como se fosse esse mesmo corpo por inteiro. Quanto mais você elevar a sua vibração com aquilo que te faz bem, com o amor, com a benevolência para si mesmo, notando como você é, se conhecendo mais, se dedicando a amar e não odiar já é um bom começo. Assim, somente um exemplo para Inês explicar de modo mais abstrato e mais claro. Assim, seu corpo começa a atrair as mesmas energias de diferentes tempos, espaços, planetas, inúmeras formas, para se comunicarem com você. Porém, são meras imagens, reflexos, ideias psicológicas, que também existem na matéria em outros tempos, como já foi dito. Mas quanto mais sobe, seu corpo verdadeiro fica mais leve. E o seu corpo que você pensa ser rígido, denso, continua do jeito que é, porque você pensa que está assim, continua pensando e assim vai ficar. Até você se entregar ao que é e não ao que pensa ser. Aí você vai sentir o seu corpo de verdade, se está lá embaixo, adensado, atraindo frequências horrendas, de inúmeros modos, não espíritos. Lembra do que você está se nutrindo? Somente isso. E assim se comunicam várias energias que seriam afins, porém existem dentro de você, lá naquilo soterrado, escondido, no seu subconsciente, onde existe todas as informações de outras vidas neste mundo, algumas de outros mundos, dependendo do ser, da alma que estiver ali no corpo, com aquele subconsciente, aquele consciente. Cada um veio manifestar uma realidade aqui. Essa realidade, essa semente traz algo para a matéria, um propósito. Esse propósito, se for esquecido, gera amargura, insatisfação, frustração, raiva, medo, discórdia e outros sentimentos de revolta, que vem lá do instintivo de vocês, porém
mesmo sendo algo mais adensado, mais físico deste corpo mesmo, adquirido por este corpo para a sua consciência experimentar nesta vida, mesmo assim é somente uma reação do que você está desenvolvendo dentro de você. É somente uma reação a isso. É o seu instinto dizendo que isso está errado. Mas não. Você prefere ficar na mesma e isso não funciona. O mesmo ato repetido, o mesmo erro repetido não funciona. Ouvir o instinto às vezes é necessário, porque é um modo de notar se você está rejeitando a si mesmo, alguma parte de você, porque assim você de qualquer modo rejeitará alguém lá fora. O seu cuidado com você mesmo é o mesmo cuidado que você terá com aqueles lá de fora. Não muda nada, literalmente nada. Pode se imaginar o que quiser, pode se pensar o que quiser, mas não muda nenhum milímetro. Ao menos na essência, na energia, na forma como aquilo é manifestado, é trazido por você mesmo, da forma como você interage com outros seres que também manifestam a própria realidade. Viver o mundo além deste mundo é estar ciente das suas fraquezas, das suas forças. Se você não está disposto a se dedicar energeticamente ao seu próprio avanço, continuará caindo na mesma. Tem que ter paixão. Paixão para se conhecer. Porque senão não tem paixão por nada lá de fora. Pelo que aquilo vai acrescentar para você. Pelo que aquilo vem trazer. Porque é uma experiência única. O que eu aprendo com essa experiência única material física aqui? Estou levando só para a mente, não estou pegando nada daqui que seria para o meu espírito. Isso acontece muito. Estou me distraindo com o que não é importante. O mundo é de desafios, avanço e crescimento. Mas primeiro deve-se se conhecer e conhecer o seu estado atual, antes de tudo, para poder se limpar e aí trazer o verdadeiro ser. Porque senão só virá inúmeras miragens, seres extraterrestres, espíritos, perderá tanto nessas imagens, nessas miragens, e não verá a essência que está dentro de você. Olhar para dentro é mais essencial do que tudo isso. Todo o restante é distração. Se não for usado para se conhecer mais ainda. O tempo é de progresso, evolução. De tempos em tempos a humanidade evolui, mas começa por pequenas consciências que vão agregando maior matéria positiva nesse mundo e ele passa a agregar dentro de si totalmente mais matéria positiva e vai subindo os degraus, como já citei. Vai evoluindo a consciência, tudo se expande e o futuro se torna presente, mas primeiro tem que se aceitar um futuro como ele é. Olhar para como as coisas estão agora para poder transformar, senão aquilo nem é visto, não é transformado e pensa-se que mudou tudo quando não aconteceu nada e voltou ao seu passado. Sem idealização, vida, o que muita pouca gente quer, né? Viver, botar a mão na massa, trabalhar em si mesmo. Esse negócio de trabalhar primeiro em si mesmo.
Mesmo que trabalhe lá fora, é a sua forma de servir. Mas como você está olhando para o seu eu interior, para o seu ser verdadeiro, ou você está nem aí para ele, aí sua vida nunca vai ir para frente, vai sempre repetir o mesmo passado. E aí a mesma roda se repete. Não importa em que momento a Terra esteja, o mesmo momento se repete. Porque não amadureceu, não está nesse tempo, está lá num tempo retrasado. Esse tempo já está bem à frente. E logo, logo as portas se fecham. E poucos ficam neste tempo. Porque nem aceitam o estado atual onde estão, no tempo que pode ser lá para trás, em que estão, ou aqui mesmo às vezes, e nem notam. Lembram o véu. Esse é o véu. Esse é o esquecimento. Não notar nem onde está. Para poder se elevar. Sempre se elevar. Para o seu próprio bem. Porque é a trajetória da evolução espiritual, moral, humana, física. Através de tudo isso se desenvolve, se evolui. Tudo é evolução. Se não evolui, está voltando a repetir no passado. E o ser perde a consciência. E a sua vida, o seu corpo sagrado é tomado. Porque não se está presente no seu próprio corpo, não está sentindo isso aqui, experienciando, vivendo essa matéria importante para a sua jornada espiritual. É a mesma coisa que ignorar a sua alma e dizer eu não estou nem aí. Eu vou viver assim mesmo que eu erre, não me importo mais. Já cansei. E já cansou e continua se cansando mais ainda. Então olhem para dentro. E olhar para dentro não é ficar, como já foi dito, em meditação eterna, visualizando somente o que está na mente, ou até mesmo o que não está nela. Meditação é ir além disso, além deste movimento físico, desta ação. É notar o que você não está vendo, é olhar para suas sombras. Meditar, olhar para dentro, é algo sagrado. Deve ser honrado como algo sagrado, deve se dedicar a isso como com toda a sua energia, porque é para você e você merece isso. Senão não tem mais importância meditar. E vira novamente um ritual, um misticismo. E não queremos isso. Quanto mais consciências germinam, mais a semente amadurece. E se aglomera, mais matéria positiva e se avança. Mas do jeito que está agora, vocês parecem estar em várias terras diferentes. Um num lado, outro no outro. Enquanto em outros mundos, como vocês já sabem, as Pleiades, muitos deles possuem até mesmo aparência física semelhante por conta disso. Eles estão na mesma faixa vibratória. Eles realmente formam uma comunidade verdadeira. Aqui tem que se ajeitar onde não tem espaço, onde está cheio de tralha. Mesmo assim, algumas sementes trazem a ordem, a reflexão. Outras já trazem outras informações dentro de si e não podem ser outro, não podem ser como outra pessoa. Devem ser eles mesmos. Não devem adorar ninguém lá fora. Devem ser a essência e manifestar essa essência, só isso. Essa é a maior missão, porque o resto é consequência material e a energia o movimento que a energia faz, se transformando e adensando, somente isso. E não leva tanto tempo quando se está
contemplando a vida com um corpo mais leve. Tudo flui para você mais rápido. E você está em fase, em sintonia com a sua alma individual. Todos esses fractais presos no subconsciente podem ser acessados. Basta olhar primeiro para essa vida, depois trazer tudo de volta, tudo aquilo que foi perdido. Primeiro precisa se limpar, guerreiro antigo precisa se limpar. Os deixo por aqui. Que a luz de Atom esteja com todos vocês.